Olá, você acompanha agora as notícias do Câmara Repórter. E a gente começa falando sobre eleições. Os candidatos precisam ficar atentos porque este ano há uma série de novas regras sobre a prestação de contas. Amanda Fernandes tem mais detalhes. Com as novas regras na prestação de contas, os candidatos devem ficar atentos para não cometer irregularidades. Sobre esse assunto, eu converso agora com Emanuel Pires, ele que é chefe da seção de análise de contas eleitorais partidárias. Emanuel, conta pra gente, durante a campanha o candidato tem que fazer a sua prestação, também tem que apresentar um relatório e após 30 dias da eleição tem que fazer a prestação final, é isso? É isso. Com as inovações trazidas pela mini-reforma e também pela a norma regulamentadora da legislação, agora o prestador de contas, seja ele candidato ou partido político, ele tem 3 tipos de prestação de contas a apresentar. A primeira, que é uma inovação, que é o relatório financeiro, é quase que diário. À medida que ele for arrecadando recursos, ele tem que informar a Justiça Eleitoral dentro de 72 horas do crédito bancário. O segundo tipo de prestação de contas, que já existia, só que foi suprimido uma das parciais, né, que é a prestação de contas parcial, que é um relatório mais completo. Ele tem que prestar essa informação de 9 a 13 de setembro, e essas informações são divulgadas no site do TSE no dia 15 de setembro. E o terceiro tipo de prestação de contas é a prestação de contas final, que ele apresenta até 30 dias depois da eleição. O limite de doação ele permanece das eleições anteriores. Pessoa física pode doar até 10% do rendimento bruto auferido no ano anterior ao da eleição, né? Isso com base na declaração de imposto de renda dele. O que pode acontecer com o candidato, então, que não tiver as suas contas aprovadas? A desaprovação das contas ela pode implicar em consequências importantes, graves para o candidato, tanto na vida civil como na vida política dele, nas pretensões políticas futuras. Se for constatado algum indício de abuso de poder econômico, enfim, a depender da situação, o Ministério Público pode promover uma ação e em sendo julgada procedente, ele pode ficar inelegível, né? E, enfim, tem uma série de consequências, a depender do tipo de irregularidade. E a partir da próxima semana, a TV Câmara vai exibir uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Natal. Confira a programação. O primeiro entrevistado é o candidato do partido Rede Sustentabilidade, Freitas Júnior, na segunda, dia 12 de setembro. Na terça-feira, dia 13, é a vez de Kelpis Lima, do Solidariedade. O candidato Fernando Mineiro, do PT, será entrevistado na quarta, dia 14. Na quinta, dia 15, será a vez do candidato Carlos Eduardo, do PDT. A entrevista com Robério Paulino, do PSOL, será exibida na sexta-feira, dia 16. Na semana seguinte, serão exibidas as entrevistas com a candidata Rosália Fernandes, do PSTU, na segunda-feira, dia 19 de setembro, e da candidata Márcia Maia, do PSDB, na terça, dia 20 de setembro. Os programas serão exibidos sempre às 8h40, logo após o horário eleitoral gratuito, com reprise aos domingos, a partir das 7h30 da noite. E uma equipe de fiscais do PROCON esteve em campo na manhã desta sexta-feira, de olho no cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. A gente acompanhou essa visita. A equipe de fiscalização do PROCON Natal visitou o comércio do Centro e Alecrim para alertar lojistas e clientes sobre os direitos do consumidor. Essa semana o PROCON está trabalhando uma fiscalização educativa, com a premissa do Código de Defesa do Consumidor, até porque essa premissa do Código é educar. Então, o consumidor e o fornecedor estando educado, gera menos problemas chegando ao PROCON. Com isso, a gente tem como disseminar o código em todos os cantos da cidade. Glória trabalha nesta loja de móveis há 3 anos e sabe que o direito do consumidor protege também os comerciantes. Geralmente o pessoal chega e diz, não, mas eu tenho direito de tanto de 90 dias, isso, aquelas coisas todas. Sempre diz isso e a gente tem que saber que é também. Inclusive a gente está com o código ali em cima. Durante a ação educativa, a equipe de fiscalização do PROCON Natal identificou o principal erro dos lojistas, a falta de precificação correta dos produtos. É o grande problema das lojas.
Até porque a precificação, o decreto federal, ele é muito minucioso. A gente diz que ele é a bíblia do fornecedor. Então é importante que o consumidor fique atento à taxa de juros, ao preço à vista, para 30 dias no cartão de crédito, de débito à vista é o mesmo valor. Então ainda é recorrente isso. Fora isso é o CDC, que tem que ter o CDC nas lojas, para poder o consumidor consultar e ver as leis. O chefe de fiscalização do Procon Natal, Carlos Alberto, ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor, existente há 26 anos, ainda gera dúvidas na população. Principalmente o fornecedor, porque o tratamento do fornecedor com o consumidor depende muito dele entender o que o CDC quer. Até porque o código é para proteger o consumidor. Então, troca, prazo de garantia, nota fiscal, geralmente há muita confusão quando o consumidor ele deixa de procurar primeiro o fornecedor e vai procurar primeiro o Procon, porque ele deixa de ter essa relação com quem vendeu para direto ir para o Procon. Então gera uma demanda no Procon que precisa ser resolvido na própria loja. Neste sábado é dia de levar o gato e o cachorro para ser vacinado contra a raiva. A vacina antirrábica será aplicada das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, em vários pontos da cidade. A meta é vacinar mais de 700 mil animais. A campanha, que começou em 8 de agosto e segue até o dia 10 de outubro, tem neste sábado o grande dia D. No Rio Grande do Norte, o último caso de raiva humana ocorreu em 2010, mas todos os anos, uma média de 27 casos de raiva animal são diagnosticados em laboratório. A gente deixa o alerta. Aproveite que haverá mais postos disponíveis neste sábado e vacine o seu bichinho. Em 2015, o registro de casos de raiva animal foi superior à média anual e o maior dos últimos 5 anos. Olha aí, uma boa opção para as crianças neste final de semana é visitar a Cidade da Criança. Durante todo o sábado e domingo, uma programação que envolve patriotismo, cidadania e educação celebra o Dia da Educação Cidadã. Veja o que está programado com a repórter Tassiana Mouri. Vai ser diversão garantida para adultos e crianças. A programação começa neste sábado, às 9 horas da manhã, com a apresentação da banda da Força Aérea Brasileira. A Aeronáutica e a Marinha vão também expor no local. Durante os 2 dias de evento, vai ser possível assistir a desfile das escolas, bandas de fanfarras, shows musicais e apresentações teatrais, além de atividades recreativas para as crianças. Tudo isso sempre a partir das 9 horas da manhã até às 6 da tarde. Tassiana Mouri para o Câmara Repórter. A Cidade da Criança fica na rua Rodrigues Alves, no bairro do Tirol. E dentro desse contexto de independência do Brasil, estudantes de várias escolas públicas e privadas participaram de um desfile cívico na tarde desta sexta-feira, no Nova Natal. Cerca de 2.000 estudantes de escolas públicas e privadas, grupos culturais, pré-militares, escoteiros e desbravadores do bairro Nova Natal e região participaram do desfile cívico. O objetivo é fazer com que o público ele venha apresentar a sua cultura do bairro. Aqui nós vimos aqui as pessoas apresentando aqui o nome de ruas, o que é o bairro, toda a história do conjunto Nova Natal. Então é trazer a cultura das escolas para aqui para a rua para o público conhecer. Essa é a 32ª edição do desfile cívico organizado pela Associação dos Amigos do Nova Natal, em parceria com os comerciantes locais. Cada grupo levou para a avenida um tema. A paz esteve entre os destaques. Aqui tem pessoas contra a corrupção, nós vimos aqui movimentos também, os grupos, vimos também as pessoas lutando pela paz, as escolas vindo de dentro da sua escola para participar aqui e lutar pela paz, para trazer para a comunidade, para também lutar contra essa violência que temos aqui hoje no nosso país e principalmente aqui no nosso estado. O desfile mobilizou toda a comunidade. Pelo percurso, o público se organizou para assistir as bandas passarem, ver as coreografias. O evento se transformou em festa, mas sem deixar de lado o objetivo, que é promover a cidadania. Tá muito bom, tá muito maravilhoso, cada banda mais bonita que a outra. Todos os anos eu venho, super animado, todo ano eu estou aqui. Vim com minhas 2 netas, minha esposa e minha filha. O que é que o senhor está achando do desfile? Bonito, tá bonito, todo ano é bonito. Eu adoro isso aqui, fica a família aqui, ó, amigas, família, tudo aqui junto.
Esta segunda edição do Câmara Repórter fica por aqui. Outras informações você confere ao longo de nossa programação. Um excelente final de semana.